Quando pensamos em alguém de terno preto relacionado a algum grupo social, sempre lembramos ou dos judeus ou dos maçons. Não somente do vestuário, mas também algumas histórias bíblicas, como a importante construção do Templo de Israel, a morada do Deus na terra, faz parte da educação de ambos os povos. E por aí surge aquela dúvida: os maçons e os judeus têm alguma relação? Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. E hoje eu vou tentar tirar ou acrescentar algumas dúvidas a mais sobre essa relação com o judaísmo e a maçonaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de ativar as notificações para ver vídeos novos toda semana. Afinal, tem ou não tem relações? Sim e não. Algumas pessoas que não se baseiam em crenças religiosas vão falar que eles têm relações, mesmo sendo grupos distintos. Algumas pessoas que praticam religiões abraâmicas, como judeus, vão falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, vamos entender como são grupos diferentes e o motivo da defesa de dizer que eles não se relacionam. A maçonaria, como vocês já devem ter visto em outros vídeos no canal, nasceu dos construtores das catedrais da Idade Média. Eles eram construtores que trabalhavam para a Igreja Católica, religião que dominava o continente europeu naquela época. A partir da Idade Moderna, o trabalho manual começou a perder força por causa das máquinas que substituíam o trabalho dos construtores. E assim houve uma grande diminuição do trabalho manual. O iluminismo começou a fazer parte da filosofia da população e a partir daí o que era um trabalho manual acabou virando uma filosofia para a construção do ser humano. E assim foi criada a maçonaria como conhecemos hoje em dia. O judaísmo, diferente de ser somente uma escola, é uma crença, uma religião, ou como alguns dizem, um povo com as suas tradições. Sua história começou há 5.782 anos, onde a criação do primeiro ser humano foi feita. A partir daí começa a saga para unificar os povos de um Deus único, já que o judaísmo é uma religião monoteísta. O pacto de Deus com seu povo se consolida com o profeta Moisés, conhecido por mostrar as tábuas da lei e também de ser o responsável pela construção do tabernáculo do deserto. A relação desse povo se aproxima em diversas vezes, descritas na Torá e outros livros que os cristãos conhecem como o Antigo Testamento. Depois dessa breve introdução de como é cada grupo, entendemos que realmente são coisas diferentes. Mas então, por que algumas pessoas acreditam que tem algo em comum? Como eu disse antes, a maçonaria era um grupo de construtores que trabalhava para a Igreja Católica. Sabemos que o catolicismo e outras vertentes cristãs se baseiam na Bíblia com os livros do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base da história dos judeus. Ao chegar um personagem central na história do Novo Testamento, se forma a construção dessa nova religião, o cristianismo. Então, o cristianismo tem uma base inteira de crenças que veio dos judeus com novas adaptações. Apesar de hoje em dia a maçonaria admitir membros de diversas crenças, antigamente era exigido que acreditasse somente no Deus cristão. Os símbolos que dão os estudos dos graus para aperfeiçoamento humano na maçonaria têm relações com as construções bíblicas, dentre outras histórias. A base de todas elas é a construção do Templo de Israel. Para os judeus, essa construção foi a maior proximidade de Deus com o seu povo. E na maçonaria entendemos que é uma construção individual para fazer uma sociedade melhor. Outras passagens, como o exílio da Babilônia, a missão de Noé na Terra e até mesmo a construção da Torre de Babel têm um significado simbólico para aprender valores sobre alguns estudos da maçonaria. Isso tudo também faz parte da construção do povo judaico. O próprio livro da lei, termo que se chama a Bíblia dentro das seções maçônicas, vem de uma relação com a Torá, já que o seu significado se relaciona com a lei judaica. A própria referência sobre Deus, que é escrito em hebraico, língua original do povo judeu, dá a relação que a maçonaria absorveu muito desses povos. Mas apesar de toda essa relação, há também coisas que não se encontram com as crenças judaicas. Alguns ritos maçônicos foram construídos em países que tinham alguma dominação cristã
cristã e por isso tem estudos que não fazem parte da cultura judaica, como as ordens de cavalaria na época das cruzadas, o livro do Apocalipse e até mesmo referências sobre Jesus. Então, apesar de ter relações de origem de onde vêm os estudos maçônicos, são grupos diferentes, um sendo uma religião e outro uma escola de moralidade, que se baseou em diversos escritos bíblicos. E você, sabia dessa relação? Tem algo a mais que se relaciona que não foi citado aqui no vídeo? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para levar o conhecimento a mais pessoas. Até a próxima, um abraço!